Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos aí com um tema muito bacana, que é sobre essa questão do enfrentamento, como foi os desafios, né, em relação ao enfrentamento da Covid-19, né, a atuação médica e nessa realidade em que nós ainda estamos vivendo, viu? Ainda não passou, não. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Wesley, é ele que vai estar falando hoje com a gente, vai estar aqui no nosso bate-papo. E assim, depois eu vou contar a minha história pessoal com o Dr. Wesley, tá? Para vocês entenderem como é que foi o processo aqui de conhecimento, onde que eu conheci o Dr. Wesley. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas antes disso, eu queria que o Dr. Wesley se apresentasse, né? Doutor, diga de onde o senhor veio, quanto tempo está em Marabá, né? Como é que foi está sendo a sua estadia aqui em Marabá? Fala um pouquinho para a gente. E antes disso, eu quero fofocar aqui. Aliás, antes disso, eu quero fofocar. Gente, ele não estava nervoso, não era nem com o programa, não. Se eu falar para vocês com o que ele está nervoso, ele esqueceu o quê, doutor? Mostra aí. Aliança. Aliança, gente, ele vai apanhar, né? Assim, esqueceu. Esse é o nervosismo, não é nem pelo programa, é pela falta da aliança mesmo. Será que a mulher é braba? É braba, doutor? É brava? Moderadamente. Então, se apresente, doutor. Mas aí, no final, o senhor manda um beijo para ela, faz uma declaração aí para ela, que eu tenho certeza que ela vai perdoar, viu? Bom, meu nome é Wesley Oliveira, eu tenho 28 anos de idade, né? Esse daqui é o meu 4º ano em Marabá. Eu formei na Universidade Estadual do Pará. Acabei vindo para Marabá porque fui lotado no quartel daqui pelo Exército, né? Não sei se é do conhecimento do público, mas alguns médicos são selecionados a servir ao Exército após a formação. Eu fui um desses selecionados e acabei vindo aqui para essa cidade. Me adaptei bem aqui, né? Fiz muitos amigos, comecei a trabalhar e estou acabando criando raízes aqui nessa cidade que me acolheu muito bem. E assim, nós esperamos que o senhor realmente fique em Marabá, porque assim, eu sou muito observadora e eu gosto sempre de, vamos dizer assim, frisar bem quando eu conheço bons profissionais, né? E o Dr. Wesley, assim, foi o médico que cuidou, ele, assim como toda a equipe, né, dele lá na UTI, cuidaram do meu filho no momento crítico, né, que não foi muito fácil, porque foi algo novo, a gente não esperava o desenrolar, né? Então, assim, eu agradeço aqui, quero agradecer aqui, em frente às câmeras aqui, doutor, por todo o cuidado, por todo o carinho que o senhor prestou ao meu filho e aos outros pacientes também, né? Não é algo ali isolado para um, não. Eu percebi que a equipe lá é bem sincronizada, então, parabéns, assim, fiquei muito feliz, viu? Parabéns. E que o senhor continue sendo esse excelente profissional que eu pude contemplar e eu tenho certeza que todos os seus pacientes ali acreditam nisso também, tá? Muito obrigado pelas palavras. Mas, assim, vamos continuar, né, aqui o programa e o nosso bate-papo, né? Eu já começo aqui com a pergunta seguinte, doutor. A gente sabe que a Covid-19, ela continua e possivelmente ainda vai aí, né, continuar, sei lá, se a gente vai ser igual a gripe, né? Então, assim, é algo que a gente não sabe ainda desenrolar, né? Já são aí mais de 2 anos vivendo isso. Então, gostaria de saber, queria que o senhor falasse um pouco, como foi começar a trabalhar na UTI Covid? Foi uma escolha sua isso, né? Ou foi algo assim, não, fui obrigado, ou me empurraram? Como é que foi esse seu início, essa sua relação com a UTI Covid? Bom, na realidade foi uma questão situacional, né? Existia o setor Covid no Hospital Municipal, eu fazia parte juntamente com alguns outros colegas médicos, né? E quando a situação foi ficando muito crítica, a gente teve alguns integrantes da equipe que acabaram saindo, indo para outros locais, indo para outros estados, né? E eu vi na situação de, naquele momento, ser o médico ali um pouquinho mais experiente, né, por tempo de atuação no Covid, né? E existia a necessidade de alguém tentar organizar um pouco mais o serviço juntamente com a gestão, né? Então me fizeram o convite de assumir a coordenação do setor Covid e eu aceitei. Foi uma missão bem desafiadora, muito desafiadora, porque eram pacientes muito graves, uma realidade nova, uma nova doença, novos protocolos, né? Mas com muito esforço e dedicação a nossa equipe conseguiu desempenhar um bom trabalho. E como a gente falou assim, tudo que é novo
gera, assim, eu não sei, medo, angústia, ansiedade, uma série de fatores, né, doutor? Isso acaba acontecendo. Sim. Muito do fato de médicos mais novos estarem atuando, né, na linha de frente no período da pandemia, se deveu à questão do receio, né, de médicos mais antigos se exporem, da falta mesmo, né, de médicos para poderem atuar nesse setor mais crítico, que foi a UTI, a UCE, a Covid. Né? E pela vigência da necessidade do aumento de profissionais, né? A gente teve o surgimento do que, acho que 3 UTIs a mais na cidade, né? Aumentou mais de 400% o número de leitos que a gente precisava de UTI e não tinha essa demanda, a quantidade necessária de profissionais, né? Não só da medicina, mas das outras áreas, né? Seja fisioterapia, enfermagem, técnicos de enfermagem. Então, os médicos se sentiram na obrigação de encarar isso de frente, né? Então, foi bem desafiador. Eu acredito, assim, que a capacitação foi prática, né? Foi mais prática até do que teórica, nesse período propriamente dito, né? Exatamente. A gente teve que aprender fazendo. Né? Ler os novos protocolos, claro, conversar com os médicos mais experientes, sendo orientado pelos médicos mais experientes, mas em muitos momentos a gente teve ali que vestir a armadura e ir para a batalha de primeira, né? Como eu sempre digo, o gladiador só pede conselhos na arena. Né? Então, é no momento da prática que realmente a gente vai conseguir aplicar o que a gente estudou. Verdade. E só para o nosso telespectador entender, assim, relação UTI, né? O que de fato pode levar o paciente à UTI? O que se diz assim, não, esse paciente tem que ir para a UTI? Né? Porque a gente tem várias ondas aí que falam a respeito disso, né? Várias situações que mais na frente a gente vai discutir. Mas o que determina essa ida do paciente para a UTI? Bom, essa questão de UTI, setor intensivo que permeia, né, esse assunto Covid, ele é muito falado porque existiam 3 perfis, basicamente, explicando de forma bem grosseira, de pacientes. Né? Os pacientes que tinham a doença e poderiam ficar em casa, os pacientes que necessitavam de internação a nível hospitalar em enfermarias, né? E os pacientes graves, críticos, que precisavam de setor intensivo. Basicamente, para qualquer serviço de saúde, é muito mais fácil, prático, montar enfermarias do que uma UTI. Uma UTI requer profissionais capacitados, um número de instrumentos mais complexos, um grau de complexidade muito maior. Né? Então, por isso que essa situação foi muito desafiadora. Então, os nossos pacientes perfil de UTIs eram pacientes que chegavam com quadros de franca insuficiência respiratória, pacientes portadores de doenças crônicas que evoluíam com a agudização, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas, que devido a esse estado mórbido que eles já tinham, eles acabavam piorando e sentindo muito mais a doença, né? A doença se manifestava de uma forma mais agressiva, né? E, é claro, nós tivemos pacientes também muito graves, né? Que eram admitidos na UTI, que eram apenas portadores de Covid, pacientes que eram atletas, sem histórico de comorbidade nenhuma, mas que evoluíram com a necessidade de um suporte intensivo. Aí tem aquela dúvida, assim, que as pessoas comentam muito, né? Porque quando você fala assim, fulano está na UTI, né? Já pensa o quê? Morte. Né? Mas de fato isso? A UTI é uma sentença de morte? Olha só a pergunta aí, né? É uma sentença de morte a UTI? É claro que, se a gente pensar de uma maneira bem lógica, o paciente que vai para a UTI é um paciente mais grave, então é um paciente que tem uma maior chance de evoluir a óbito, né? Comparado aos pacientes que estão em outros setores. Mas a UTI, na realidade, ela não é uma sentença de morte, né? Ela é uma tentativa de reverter o quadro mórbido que está acometendo o paciente. Então, claro, a taxa de mortalidade das UTIs em geral é alta. UTIs Covid eram altíssimas. Principalmente né? UTI pública também, né? Onde só vai mesmo aqueles casos assim que precisa. Tem as questões que permeiam, né? A dificuldade do exercício desse setor mais complexo no setor público, mas, de uma forma geral, todos os pacientes que iam para a UTI eram pacientes absurdamente graves, que precisavam de uma observação mais próxima e que a chance de um desfecho que não era tão bom acabava sendo maior.
mas de forma alguma era uma sentença de morte. Na realidade, era a máxima tentativa de contornar os efeitos mórbidos da doença. E assim, como foi trabalhar em uma pandemia com tantos casos de óbito? Né? Eu sei que tem várias linhas aí, várias situações sobre esse assunto, né? Mas eu queria ouvir assim a sua experiência relacionada a isso, né? A questão dos óbitos. Eu já trabalhei, deixa eu ver, acho que mais de 10 anos em UTI adulto, né? E assim, eu particularmente assim mudei a minha forma de ver algumas coisas, né? Então, como o senhor mesmo já falou assim que teve muitos óbitos, né? Natural da pandemia, do que aconteceu na pandemia, né? E como foi isso tudo, assim, relacionado a esses óbitos? Foi uma experiência muito difícil. Muito difícil, porque, particularmente, eu nunca tinha lidado com um setor com uma taxa de mortalidade tão grande, com uma doença, né, que proporcionou uma taxa de mortalidade tão grande. Então, presenciar tantos óbitos foi realmente muito difícil. Existiu uma sobrecarga física muito grande, mas a sobrecarga emocional foi muito maior. Foi muito maior. E foi numa situação em que o apoio familiar, pelo menos para nós médicos, né, falo em geral, a equipe de saúde, era muito limitada, porque a gente estava exposto, nós ficávamos com receio de voltar para casa, conversar com os familiares, então nós nos víamos isolados, com pouquíssimas pessoas para nos apoiar nesse momento de dificuldade. Então, foi uma experiência nova, uma experiência muito difícil, né? E que, com o tempo, a gente foi aprendendo a lidar com isso. E, na verdade, assim, essa rede de apoio, ele era entre vocês mesmos que estavam fragilizados. Exatamente. De alguma forma, né, Exatamente. doutor? A gente buscava apoio no colega médico que estava com a gente no plantão, no fisioterapeuta que estava com a gente, com o enfermeiro que estava ali do nosso lado. Era com quem a gente conseguia desabafar, com quem a gente conseguia conversar, e numa tentativa de, às vezes, tentar fugir um pouco daquela realidade, né? Com certeza, não acredito. E, assim, e como a pandemia está durando, apesar que, né, já diminuiu assim, mas durou tanto tempo, que era algo que não se esperava que fosse alongar tanto assim, né? Eu acredito assim que as famílias ficaram muito tempo aí também desassistidas, né? Nesse sentido assim de estar ali próximo a vocês, aos profissionais em si, né? Sim, eu passei 8 meses praticamente sem poder ir em casa. Né? Ficava com muito receio. Eu tenho uma avó que é muito idosa, que já tem um problema pulmonar de base. Então, a gente ficava com muito receio de ir para casa e acabar sendo utilizado como meio de contágio ali para os familiares. Eu acredito. Gente, olha só, como passou rápido, tá vendo, doutor? Passa rápido, viu? Passou muito rápido o primeiro bloco, nós já estamos aí encerrando, né? Mas não saiam daí, que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Fique ligado. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutran 417. Passe lá e confira.